Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é ser artista, publicitário, mas se você trabalha em algum lugar, você precisa ser criativo. Você precisa resolver problemas e trazer soluções. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui no podcast Indústria Criativa. E também é por isso que eu criei esse podcast, para falar um pouco sobre criatividade na indústria. Aproximando essa palavra que parece tão distante, mas que está em todos os dias com a gente. Eu queria agradecer os meus parceiros, primeiramente a FIENG, que além de apoiar, deixou a gente fazer esse podcast, lançar esse podcast aqui no Imersão Indústria, um dos maiores eventos da indústria mineira. O P7 Criativo, que é o primeiro hub de economia criativa do país. A Fornex, que é a nossa produtora. E a Leb, que é a agência que eu sou CEO, agência Full Marketing. Ela está dentro do Grupo Partners e a Corp também está dentro da nossa assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Então, eu estou aqui com duas pessoas para falar sobre criatividade, crescimento, inovação. Juliana Junqueira, CEO da Progesys Latam, com mais de 20 anos em gestão de projetos de capital. E André Batista, diretor comercial do Grupo TK Solution. Grupo TK Solution. Que integra construção, gerenciamento e tecnologia em uma única plataforma. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Agradeço demais. Então vamos lá. Falando em criatividade, o que vocês acham que faz, né, em empresas grandes como a de vocês, que tem, né, até multinacional, o que traz essa criatividade para o dia a dia? Pode começar, Juliana. Primeiras damas. Primeiras damas, né? Tá bom. Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu trabalho muito é a transparência e o incentivo a isso com todos os meus colaboradores. Mas direcionado, né? Para ter resultado tem que ser direcionado. Então a gente trabalha muito isso, a gente tem muita escutativa, né? Que eles falam hoje das pessoas, escuta. E hoje a gente vê que tem uma juventude muito com ideias diferentes, né? Com certeza. Que querem fazer diferente, mas por outro lado precisam de uma orientação, porque tem uma... Senão dispersa. Exatamente. Então, eu acho que o grande foco é transparência, mostrar os objetivos da empresa, entender por que aquela empresa existe e falar, vamos criar e vamos fazer diferente. O que todo mundo faz já está aí, já está todo mundo fazendo. O que a gente pode fazer diferente para agregar valor, para ser criativo? E isso é a grande pegada de incentivar, né, o pessoal. Você está falando... criatividade sem direção não chega a lugar nenhum, né? Não chega. Então, mostrar para todo mundo, e é uma dificuldade da comunicação da empresa, né? Mostrar o caminho, né? Onde a gente quer chegar, né? Essa visão, né? Legal. André? É um desafio interessante, porque dentro do nosso país, né? O Brasil é um país de extremos, né? De complexidades gigantescas. E, por si só, o brasileiro tem que ser criativo, né? Já nasceu criativo. Você vê que se destaca em qualquer lugar do mundo que vai, o brasileiro se destaca por isso. Né? Dentro disso, né, o Grupo TK Solution ele veio para o mercado com uma proposta diferenciada, né, de trazer uma plataforma de negócios, né, para onde que a gente consiga fomentar dentro do mercado, dentro dos nossos clientes, parceiros, né, negócios que sejam sustentáveis, perenes. E para isso, a criatividade está dentro disso, das soluções, né? Integrar vários tipos de escopo diferentes em um novo modelo de negócio, né? Então você precisa muito, né, das pessoas com a mente aberta, né, aberta para o novo, para a colaboração,
né? Porque hoje a gente muito mais vantajoso, né, formar parcerias de negócio do que construir negócios do zero, no qual você vai ter que ter uma curva de aprendizado muito grande, sendo que se você fizer uma parceria, o teu parceiro já tem aquela curva em avanço, então você não precisa aprender aquilo, você já vai para um outro nível. Então a criatividade dentro do ambiente de negócio, da indústria, né, ela tem um valor muito grande quando ela encontra um ambiente colaborativo, né, das partes, né, de fornecedores, de centros de tecnologia, de clientes. Você está falando aí em ser, né, mente aberta. Na Progesys, um dos nossos valores é Open Mind. Nós somos Open Mind. Isso é valor da empresa. É legal. Eu conversei com o CEO da Uzi Minas e falando sobre liderança, me deu uma aula assim, sensacional, né? E uma das coisas que eu tirei foi exatamente, né, essa mente aberta, mas com humildade, né, para a gente escutar de verdade. Porque a gente estava até comentando antes daqui de começar, né? Desdiversidade é uma coisa, né? Ai, minha empresa é diversa. Mas ouvir a diversidade, né? Ouvir pessoas que têm opiniões contrárias, diferentes, não é tão simples, né? Não, ainda mais no Brasil, igual ele falou, que é polarizado, que é difícil, é mais complexo. Mas a criatividade faz parte, a gente tem que ser criativo no Brasil. Eu participei de um treinamento uma vez em Harvard, e aí o instrutor lá estava falando, e aí eu achei muito engraçado, porque na hora que ele falou um tema lá, que não vem ao caso, ele falou assim, não, isso aqui precisa de criatividade. E é um tema que nós, Brasil, damos show de bola, porque a gente não tem opção, entendeu? Então, a gente é muito criativo. O brasileiro, por si só, ele é criativo. E a criatividade aplicada a problemas, né, no dia a dia, às vezes a gente nem nota que a gente está sendo criativo, né? E aí você tocou num ponto de às vezes problemas complexos aparecem e quando você traz mentes diversas e abertas para discutir aquele tipo de problema com uma direção, né, correta, os resultados vão aparecer. E cheguei a conversar aqui também sobre essa diversidade e algumas empresas ainda têm uma dificuldade de ouvir uma mulher num conselho, né? Conselhos ainda muito masculinos, diretorias, né? Lideranças ainda muito masculinas. Então, essa composição de pessoas diferentes pode ajudar muito. Você está falando da sua empresa, né? Que é mundial. Mundial. E a gente tem uma diversidade que é intrínseca já, porque ela já nasceu diversa, né? A questão da mulher, né, é o que eu falo. O que eu busco, acho que o sucesso, né, na Progesys é exatamente isso. A gente também não fica tem que ser mulher, tem que ser homem. A gente precisa dos dois. Eu acho que a gente precisa de todos, não é? Do jovem, do jovem, do sênior, entendeu? E essa mescla que a gente busca sempre incentivar, porque todo mundo tem a contribuir. Independente do gênero, independente da idade, o etarismo é uma coisa que a gente também trabalha demais, entendeu? Porque a senioridade, ela traz pro jovem criativo a direção. Porque o sênior, ele já viveu algumas coisas, algumas experiências que é fundamental. Não que tem que fazer do mesmo jeito, mas ele pode saber o que não dá. O que pode dar certo, mas o que dá errado, com certeza, ele já sabe, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E no caso também a gente tem cultural, que no nosso caso é bem forte, né? A gente tem escritório nos Emirados Árabes, a gente tem escritório no Canadá, a gente tem escritório nos Estados Unidos, aqui. Então, a gente tem uma reunião semanal exatamente para essas trocas, né? E a gente percebe que existem diferenças, mas que mesmo com as diferenças, a gente pode usar uma prática de um outro lugar, ser criativo e transformar
para a nossa realidade e solucionar problemas. Essa é a busca. Isso é interessante, porque mesmo a TK sendo um grupo 100% nacional, né, brasileiro, a gente tem nossos parceiros espalhados pelo mundo. Índia, né, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. E essa diversidade cultural, né, é muito a chave, né, da criatividade também. De inspiração, de né? Inspiração. E de você enxergar a mesma situação de outro prisma. Né? Então, quando a gente troca nossas conversas e discussões sobre a aplicação das tecnologias, né, para as situações do Brasil, né, às vezes eles não têm o conhecimento do que como é aqui e acontece de outra forma lá, e a gente consegue enxergar e fazer uma aplicação diferente, né, já com essa multicultural entrando dentro da solução. E são soluções que são interessantes, que às vezes vêm do chão de fábrica. Né? A gente já teve soluções lá críticas, né, em construção e montagem, que veio do encarregado, da gente escutar um encarregado que está lá na frente de serviço e ele falar assim, como é que você resolveria isso aqui? Ah, não, isso aqui a gente faz dessa forma. E você olhar e parar assim, caramba, é a forma mais simples que existia para um problema complexo. Entendeu? Então, a criatividade também é enxergar o simples naquilo que parece ser tão complexo. E ouvir aquele que talvez, né, por não ser um diretor, não ter um cargo alto, não está no dia a dia das discussões. Né? Separar. E uma coisa que o CEO da Usiminas falou, eu desço na operação todo dia. Eu vou lá no chão e aí eu não aviso quando eu vou e todo mundo... quando eu chego, a galera não para mais, porque eu vou direto. Então, ele começa a enxergar coisas, né? E pegar insights para o dia a dia, né? Ele falou uma coisa interessante sobre simplicidade, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma enxurrada de modismos, uma enxurrada de sopa de letrinhas e etc., mas que está muito longe do chão de fábrica. Muito. Então, é exatamente isso. Então, se inventa muita... Se inventa não, se cria, mas de uma forma complexa. E a criatividade com simplificação é o que nós estamos precisando. Ó, eu não gosto de fazer merchan, mas a minha empresa chama Lab. E ela vende less but better. Você tá falando de simplicidade? Exatamente. Menos é mais. Menos é mais. E assim, total. Eu mudei muito minha vida quando eu li um livro chamado Essencialismo. Não sei se vocês já leram esse livro. É um livro pequeno. Depois eu ponho o autor aqui. E esse livro fez eu separar uma sociedade e um casamento. Pra vocês terem a ideia, a noção de quão profundo ele foi. E de muitos anos, de 12 anos, quase 12 anos de casamento e quase 15 de sociedade. Então, a gente precisa encontrar a nossa essência, é o que eu falo. Toda empresa tem sua essência e no marketing, né, que é o meu foco, quando a gente encontra a essência, é que aí a gente deve comunicar isso, passar para frente e ficar a vida toda fazendo isso, comunicando essa essência, e aí tanto de dentro para dentro, quanto de dentro para fora, né? E é isso, e para achar a essência precisa ir no simples, precisa ir no básico, Com entender certeza. o básico. E uma coisa que eu falo é que ninguém muda, eu e um diretor de criação nosso que fala, ninguém muda o que não conhece, né? Eu sou criativo, mas você sabe o que você está falando? Você aprofundou? Então, né, os jovens são muito ansiosos né, e tem muita energia. Então, a senioridade aí na diversidade ajuda nisso. Vamos estudar, vamos enxergar. Isso aqui já foi feito, isso aqui já foi feito, isso aqui já foi feito. Ou seja, quem tem esse conhecimento, né, vai criar coisas diferentes. Com certeza. Então, aprofundar. Esse é um ponto interessante, porque quando você faz, né, quando você vai ao encontro, né, das obras, igual nosso corpo diretivo, todos vão às obras. Todos, sem exceção. Né, do nosso presidente, a mim, diretor comercial e marketing, ao diretor de operações, ao diretor de segurança, todos vão ao campo para ver o que está acontecendo. E lá você enxerga. Lá você consegue enxergar, você consegue escutar as pessoas, né, você consegue achar soluções simples para aquilo que era complexo. Então, você
realmente fazer essa caminhada de sair um pouco do escritório e ir aonde as coisas acontecem, né? Que isso realmente, né, traz a visão do todo e agrega um valor tremendo dentro da cultura da empresa. Então isso é um ponto assim que faz um diferencial dentro das corporações. Certeza. E isso é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você for pegar toda a literatura, falar a comunicação tem que ser de cima para baixo, baixo para cima. Mas isso só acontece efetivamente se realmente tiver... Porque a liderança é isso, tem parte dela. A liderança tem que realmente tem que dar o ter exemplo. a mente aberta para sair do escritório, ir lá no chão de fábrica, vai ouvir coisas que quer, coisas que não quer, né? Sim. E, por outro lado, ela tem que explicar para as pessoas por que a empresa existe, né? Porque, gente, a empresa existe, tem que dar lucro, né? Exatamente. Mas também tem que dar condições das pessoas trabalharem, e aí vem a pegada de ESG também, que eu acho que hoje em dia, eu falo do equilíbrio, né? Eu acho que hoje em dia o ESG é mais ou menos isso, é todo mundo entender, tem que estar... A sustentabilidade é isso, e o ESG é isso, tem que ter governança, tem que ter meio ambiente, tem que ter a sociedade. E a sociedade tem que entender que precisa ter resultado, precisa ser bom para todos, e para gerar a economia precisa disso, ainda mais no setor mineral, né? Que a gente vive o setor mineral, a mídia, né, coloca ele como um vilão. Ele não é um vilão, ele é um capital natural que a gente tem e que o Brasil tem. Ele só tem que ser feito com responsabilidade. Sim. E tem seus retornos gigantescos. A gente claro muito que tem seus problemas, óbvio, como todo setor. Não existe, né? Nada que não vai nada ter. Que não tenha. Ônus e bônus. Mas a gente valoriza o que tem de ruim, vamos valorizar o que tem de bom, o que pode gerar pra gente. Não, e a gente falou muito isso aqui, assim, o setor mineral, ele traz, talvez é o setor da indústria que mais traz benefício para a sociedade. Como vamos todo. olhar esse lado, como né? Como um todo. E sim, muitas comunidades super se não fosse a mineração, a gente não poderia estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Exatamente. E compartilhar toda essa parte né, dos empreendimentos, né? Você tem vários atores, né, do determinado empreendimento mineral, desde da comunidade, desde a implementação do projeto. Então você tem engenharia, você tem vários atores que têm que compartilhar de uma mesma base de informação, de tecnologias, para poder conseguir fazer aquele empreendimento ter sucesso. Então, você tem que ter criatividade, você tem que ter liderança, você tem que ter atenção às criticidades, né, à população, à comunidade, ao meio ambiente. Então, e hoje, né, nós temos uma facilidade que, né, eu tenho 25 anos aí de estrada aí no mercado de mineração, siderurgia e óleo e gás aí do brasileiro, e hoje nós temos ferramentas digitais que conseguem concatenar todas as informações numa mesma plataforma, né, numa cloud, né, onde que dá acessibilidade para todos, com hierarquia. Então, você consegue construir, né, com responsabilidade, com direcionamento, ambientes colaborativos, ambientes com estruturados, para poder você ter um atingimento dos objetivos individuais, né, das empresas, mas do total do que é da sociedade. Então, hoje, assim, usar essas ferramentas, né, com criatividade, né, porque eu falo o seguinte, criatividade não é só inventar. Criatividade é você saber usar as coisas e extrair o melhor delas. Né? Então, isso também é um ponto. E aí um ponto que eu queria trocar com vocês é que muito empresário às vezes tem medo de falar e que eu acho fundamental que você citou, que é lucro, né? Lucro. Nenhuma empresa vive sem lucro. Não pode viver sem lucro, não. Né? Então, eu acho que já fiz várias entrevistas e a gente não falou disso, falou de crescimento. E aí eu queria ver, uma CEO, o ponto principal dela, o KPI principal, qual que é?
você como diretor diretor comercial e marketing, você tem que puxar e aí depois puxar para o time interno a margem, né? Que não adianta vender sem margem. Ele é aquele que vai lá, entrega e fala agora. Ele pega o leão, aí ele chega para dentro da empresa, joga o leão e fala assim, agora é com vocês. Não, agora vocês tomam conta. Com esse leão aqui que eu já tô correndo atrás de outro. Exatamente. Eu faço o papel dos dois. Eu sou CEO e sou diretor comercial da minha própria empresa. Então, acaba que eu fico com esse papel de atração também. Mas a lucratividade é um ponto muito importante. Né? E é importante, né? Porque sem isso não tem razão de ser. Não é empresa que consiga sobreexistir. Né? Nem ter perenidade. E muito menos reinvestir nas pessoas. Porque a pessoa precisa de treinamento, a pessoa precisa de direcionamento, precisa de uma estrutura, né? As empresas, para poder conseguir crescer e perenizar, elas precisam de ter reinvestimentos que vêm da lucratividade, né? E às vezes a gente encontra ambientes que parece mais ser um ambiente hostil às empresas, porque, tipo assim, quer arrancar tudo. Né? Você chega, você demonstra, fala, olha, teve um erro de projeto, teve um erro síncrono lá da estruturação, e você mostra e fala assim, não, você não quer nem saber, você é pro ateu, se vire. Não é assim. Entendeu? Isso não é saudável para ninguém, porque pro cliente ele fica sem o provedor que ele precisa. Vai matar seu próprio fornecedor, daqui a pouco não tem ninguém. Não tem ninguém para te fornecer, entendeu? Pro ambiente competitivo também fica ruim, porque você reduz a competitividade. O que vai acontecer? Você vai criar silos. E aí, quem vai sofrer vai ser o cliente, porque ele não vai ter mais opções. Entendeu? Então, isso aí é um ambiente que se não tomar cuidado, todos os envolvidos que tenha todas as parcelas do processo obtenha o seu devido lucro, o seu devido porção, mata o ciclo inteiro. E a gente pode chamar isso de sustentabilidade. Sustentabilidade, é o que eu falei. A ser sustentável lucratividade faz parte do conceito. Eu converso muito isso com o meu time, mas eu falo isso com uma transparência. Eu pego do chão de fábrica, qualquer um e converso. Falo, gente, isso aqui não é filantropia. Isso aqui é para dar lucro. Nós estamos juntos no barco. Ou todo mundo vai chegar lá, ou todo mundo vai afundar, né? E isso tem que ser bem claro para todo mundo. É uma relação, tanto empresa-empresa, quanto empresa-colaborador, ganha-ganha. Todo mundo ganha se tiver lucro, se tiver margem, se tiver possibilidade de reinvestir, né? De crescer. Exato. Mas, por outro lado, também eu acho que a empresa tem, igual assim, eu vejo lá o que a gente sempre prega, né? Qual é o nosso compromisso com o mercado, né? Fazer acontecer. Então, para aquilo que a gente foi contratado, a gente tem que entregar. Ser responsivo. Ser responsivo o cliente perguntou, o colega perguntou, né? O diretor perguntou, responda. Né? Mesmo que a resposta seja, não sei, mas não deixe no vácuo. Pelo amor. E, por fim, ter um ambiente profissional, mas divertido. Porque um ambiente divertido, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, tem que ter, é por isso que eu gosto de cuidar muito das pessoas. Ontem eu estava até discutindo com uma colega que pensa diferente, falar, para mim, empresa é assim, eu te pago, você vai lá, trabalha, eu vou embora e tal. Ela falou assim, isso que você faz na sua empresa, para mim não funciona. Eu falei com ela, olha, é por isso que você não tem uma empresa e eu estou sendo CEO de uma empresa. É fácil responder, né? Porque não tem isso mais. Eu acho que essa empatia com as pessoas é fundamental. E um ambiente exatamente colaborativo, porque o que me preocupa nas empresas? Elas falam muito de ambiente colaborativos, mas elas criam metas que não são colaborativas. Não são colaborativas, entendeu? Então isso fica muito difícil. Eu já faço sempre o contrário. E isso é uma luta que eu tenho, eterna. Porque eu falo, gente, se a gente quer colaboração, a meta tem que ser colaborativa. Não adianta, porque também tem outra coisa que a gente tem que entender, que no fundo, o dinheiro que vale.
Não adianta eu fechar o olho para isso. Entendeu? Nesse ponto, eu acredito muito no mix, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o individualismo das pessoas, né? Porque cada um entrega, a entrega de cada um é única. Mérito, com certeza. né? E meritocracia. A colaboração é evidente. Então, como é que eu junto as duas, né? A gente pode criar um pacote de híbrido, né? Um pouco de individual e um pouco de colaboração, porque aí você consegue fomentar as duas partes, né? Vamos falar assim, você tem a meta do projeto como um todo, mas a meta de entrega da sua área. Então você consegue ter essas metrificações de uma forma assim que é mensurável e que é equilibrada. Eu acredito que cada negócio tem sua veia, né? E isso é muito puxado pelo CEO mesmo, assim, que vai aculturar a empresa, né, de acordo com o que ele acredita. Mas eu acho que o modelo meta imbatível, pressão em cima de meta só por grito, isso aí já acabou. Isso aí já era. Se você insistir nesse tipo de ação, você vai... E assim, seja criativo para trazer metas reais e que, né, na colaboração pode funcionar. Metas individuais, tem empresa que funciona, mas desde que seja inteligente, né? Enfim, vamos falar, para finalizar, vamos falar de futuro. O que vocês planejam para o futuro das empresas? Hoje a TK esse ano completou 5 anos, né? A gente nesse ano novinha. Novinha. Nós recebemos o prêmio ano passado da maior crescimento de variação de receita da Oi Empreiteiro, e esse ano a gente ficou entre as 3 primeiras, né? Então manter, né, esse crescimento aí entre os 5 primeiros do Brasil é uma meta arrojada que a gente tem, entendeu? Não é fácil, mas muito disso vem pela diversificação das nossas ofertas, né? Nós temos aí, né, desde a construção e montagem, com gerenciamento, planejamento, construtibilidade, e depois com a linha toda de produto, tecnologia, e a linha de tecnologia também digital, né? Através de dashboards digitais, através de controle por drone, do acompanhamento de empreendimentos. Então a gente esse mix que a gente quer agora manter o crescimento. Mas o maior desafio mesmo, eu acredito que seja a cultura. Porque nós estamos num momento do mundo, né, que você tem aí dentro da empresa 5 diferentes tipos de gerações de pessoas, né? Você tem desde o baby boomer até a geração gama, alfa, sei lá qual que tá. Então, isso traz um desafio gigante na gestão de pessoas, né, em trazer uma cultura, né? Então isso aí eu acho que é o grande desafio do futuro, seu negócio, do nosso negócio. Você ainda está formando uma cultura com 5 anos. Sim, ainda, nós estamos formando uma cultura. Nós temos uma visão de cultura aí, né, que a gente se baseia um pouco no BOP, né? Por isso que nossos uniformes são pretos, porque a galera pensa o BOP teve uma pesquisa que ele foi considerado a instituição mais, vamos falar assim, engajada entre os seus colaboradores. Por quê? Porque quando eles vão para frente de ataque, ele não olha para trás, porque ele sabe que tem um outro amigo dele que está cobrindo as costas dele. Então, essa cultura da empresa de saber que eu posso ir para frente, porque eu tenho um outro aqui que está me cobrindo, é o que a gente está querendo trazer para dentro da TK, né? E isso a gente vai às obras, todo mundo, a gente está junto com o time, né? A gente vai para coisas internacionais. Então, a ideia do conceito é essa, e é o que a gente tem se empenhado em transformar essa cultura. Muito bom. E aí, futuro? Bom, na Progesys, o que acontece, né? A Progesys, mundialmente, né, ela tem mais de 20 anos de mercado, né? Ela está há 20 anos. E aqui no Brasil, a gente está há 4 anos no Brasil. Só que eu já tinha uma empresa antes, né? E eu fui adquirida pela Progesys, né? A minha antiga empresa, e continuei como CEO aqui. Então, a gente tem 20 anos. E o core da Progesys inicialmente era comissionamento e prontidão operacional.
E ela sempre acreditou e sempre... Comissionamento e prontidão prontidão operacional. operacional. Explica para quem não entende. Pois é, o que é isso? É o final do projeto. É. É a hora que você entrega para o seu cliente o projeto. Minha parceira. Então, normalmente, é o final que acontece o seguinte, acabou o dinheiro, as pessoas têm que entregar, porque tem a promessa de entregar, e a gente está lá na Tem que bomba, tem que rodar, ajudando. O comissionamento é o seguinte, como é que eu posso te falar? Testar se tudo pode ser ligado, porque você tem equipamentos, Sim. montagem, etc. E a prontidão operacional é estar pronto para entregar para o seu... Está finalizado. Para o seu cliente, para a operação, e a operação tem que estar preparada para receber, porque ela tem que se estruturar também para receber. Então, a prontidão operacional, o comissionamento está dentro da prontidão operacional, né? Então, esse era o forte deles. Até o dia que eles lá clicaram e falaram assim, gente, a gente chega no final, se a gente conseguisse fazer a gestão de projeto pensando nisso, e já pensando no final... os projetos teriam mais sucesso. Porque a gente sabe o que acontece lá na entrega. Vamos voltar e Exatamente. colocar isso no projeto. E eu trabalhava muito no planejamento, no gerenciamento. Então, quando eu tive essa visão clara do comissionamento, da prontidão, então a gente traz isso para o planejamento. O planejamento que a gente constrói é pensando nesse final que é 99%. E caótico. Porque é essa situação. Acabou o dinheiro, precisa entregar, a galera na loucura e a gente lá. Então, assim... Pressão total. Pressão total. Então, o que a gente tem pensando em futuro, né, na Progesis é exatamente conseguir, né, ter essa... Já tem, hoje tem metodologias que falam, mas a gente é na prática. A gente vai sair da prática e vir aqui para o planejamento e colocar isso de uma forma e um crescimento sustentável também, né? Um crescimento sustentável onde a gente possa manter qualidade, manter um relacionamento direto com o nosso profissional, porque a gente vende inteligência. A gente não vende volume, né? Então, isso é importante. Sustentável com margem. Com margem. E com isso. E com a inteligência, porque a gente trabalha pessoas. E muito isso, pessoas. O que a gente está falando aqui é difícil. Formar pessoas hoje está difícil. Está difícil. Um mercado que não forma mais engenheiro. Exatamente. O Brasil que está formando menos engenheiro no mundo. E a outra coisa também, que é um ponto que eu queria falar aqui, é sobre a inteligência artificial, que a gente não falou um pouquinho, mas eu vou falar só um pouquinho agora no final, que é o seguinte... eu vejo, assim, é importante, é um caminho sem volta, mas quando eu pego um sênior e coloco ele para discutir com a inteligência artificial, gente, o resultado é fantástico. Eu falo que é fantástico. A inteligência artificial ela tem que ser liderada pela inteligência natural. É fantástico. Se for a inteligência artificial só por si só, não adianta. Você tem que ter inteligência natural, que são as pessoas que vão dar inputs para que o resultado, porque o processamento dela é muito mais rápido, mas ela precisa de ter os gatilhos certos para conseguir. Então a gente quer crescer, sustentável e agregando valor sempre para os nossos clientes. É isso aí. E num ambiente colaborativo, que é o que hoje todo mundo prega, agora tem que sair do papel, do discurso e ir para a prática. Muito bom. Para finalizar... onde a gente encontra vocês? LinkedIn? Juliana Junqueira JSD. André Batista, né? Procura lá, Grupo TK Solutions. Eu te achei. Você não me achou? Acho que eu te achei também. Achei os dois. Se você não me achou, tem que mudar meu LinkedIn para ficar mais fácil. Não, eu achei sim. Vou te falar, essa é uma parte que eu tenho um pouco de dificuldade, tá, gente? Essa parte de mídia social ainda, para mim... tem que entrar, tem que ter uma paciência ali para fazer, mas é importante. É importantíssimo. Eu tenho que melhorar. Mas a Progesis você mas, acha fácil. Uma dica que eu dou para todos os meus clientes que me falam, a rede social, eu falo, você não precisa fazer demais. É uma vez por semana ali, só ficar presente, sabe? Não é uma coisa absurda, não. Né? Gente, muito obrigado pelo papo. Acho que foi muito bom. A gente saiu bastante da pauta.
Tá tudo certo. Olha, isso é a criatividade, entendeu? Você fez com a gente o seguinte, mandou uma pauta, ele não fez nenhuma pergunta do que estava na pauta. Não, tá bom. E a gente teve que ser criativo aqui, Com certeza. Na hora. na hora. E eu também. Então, tá tudo Muito certo. bom. Obrigado, É isso. Fernando. muito obrigado. Mais um episódio e até a próxima.